berço de grandes transformações ao longo dos séculos. Este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro, até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro: mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém, alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o Verbo da Vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor. Glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo mais uma vez ao Dia Verbo da Vida de Missões, amém, gente? Que bom você veio, atendeu esse chamado, igreja cheia, isso é muito bom. E esses vídeos, gente, eles me inspiram a avançar, a fazer mais e mais. Nós estamos vendo algumas coisas apenas que está sendo feito no ministério. Você só viu aqui a parte da Europa que nós estamos hoje demonstrando, né? Mas o Verbo da Vida, ele vai para todas as nações. Já estamos em quase todos os continentes, estamos muito bem e tem missionário para todo canto. Se você é um missionário está aqui, tem lugar para você. Veja o que Deus está mandando você ir, para onde você deve ir e vá-se embora. Vá pregar o Evangelho. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Glória a Deus.
Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós te damos graças por essa noite, que honra que o Senhor nos dá e que privilégio de estarmos nesse dia tão especial para nós. Eu sei que é alegria para o Senhor ver os teus filhos andando na verdade, e nós, quando olhamos para esses missionários que estão indo, Senhor, nós nos alegramos, pois sabemos que estão cumprindo o ídolo do Senhor lá hoje à noite, para que transmita essa visão ao povo dessa cidade, ao povo dessa igreja, mais especificamente, de maneira tal que nós vamos alcançar vidas, tocar, fazer com que o teu evangelho, a tua palavra, ela seja propagada de forma extraordinária, no poderoso nome de Jesus. Eu oro por discernimento sobre a minha vida, para eu falar aquilo que está no teu coração e não na minha mente. Eu quero comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem, Pai, para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, eu brinco com algumas coisas, mas é uma verdade. Eu sou um fofoqueiro de notícia boa, de boas novas. Eu digo fofoqueiro no bom sentido, tá? Mas eu divulgo sim. Vocês lembram no domingo à noite? Quem estava domingo à noite aqui, levanta a mão, só para eu me recordar. Pronto, você vai lembrar. Você lembra de uma visão de uma mão? Que eu disse, eu tinha visto uma mão, umas pedras, uns caroços desmanchando. E quando foi, acho que na segunda-feira, um irmão mandou uma mensagem para mim, que ele na hora do culto, naquele momento, ele tinha orado por um sobrinho dele, um primo dele, eu não recordo, um parente dele, que estava para fazer uma cirurgia na segunda-feira. E essa pedra saiu do corpo dele, e ele mandou a foto, eu disse, oxe, joga no lixo, esse troço, mas glória a Deus. E o outro testemunho, uma irmã aqui da igreja, eu não sei se eu posso citar o nome dela, mas não precisa não. Uma irmã aqui da igreja também já estava agendada uma cirurgia para tirar um cisto no ovário, e o cisto desapareceu, meu irmão. Então, meu irmão, não venha dizer para mim que fé não funciona. Se nós pegarmos as coisas de Deus pela fé, porque só funciona pela fé, certamente nós iremos desfrutar dos milagres de Deus. Então, 2 pessoas que me contaram foram alcançadas na noite de domingo passado. Então, fé funciona. Você pode dizer comigo, diga, fé funciona. Aleluia, glória a Deus. Então, eu não podia deixar de falar isso aí, mas o que eu tenho no meu coração para falar com você hoje à noite é acerca de visão. Nós estamos hoje com esse culto ele realmente, o propósito dele é mesmo mostrar a você a visão que nós temos como Ministério Verbo da Vida, nós que somos um ministério missionário, então nós temos uma visão, e essa visão, eu gosto de definição da palavra visão, um assunto que eu gosto muito de ministrar, mas uma das definições que eu mais gosto de visão é o combustível para o cumprimento de uma missão. A visão é aquilo que nos fortalece, a visão é aquilo que nos dá força para avançar. Por exemplo, nós estamos com a visão da marcha para Jesus. Então nós olhamos, quando eu olho para a marcha para Jesus, quando eu olho para essa visão de ver esse trio elétrico ali com telões, com muita festa na cidade, então aquela visão, ela me inspira para cumprir a missão. Nós já estamos, as equipes já estão trabalhando, já estamos correndo atrás dos detalhes, porque isso é a nossa missão. E qual é a missão? Pregar o Evangelho. Então nós hoje estamos aqui para falar sim sobre a visão Verbo da Vida. E é algo que tem que ser dito. A visão é algo que tem que ser mostrado, mas mostrado com muita evidência. Em Abacuque, capítulo 2, verso 2, eu achei, na versão A Mensagem, achei espetacular essa tradução, que ele diz assim: e o Eterno respondeu, escreva isto. Escreva o que você está vendo. Escreva isso em letras blocadas bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Visão é algo que tem que estar sendo lembrado, sempre massificado. Olha, a visão é isso, a gente precisa ver a visão, a gente precisa cumprir a visão, nós precisamos nos inspirar com a visão. Nós, como igreja, temos uma visão local, que é o farol, tem até aqui um farol, luz, esperança e segurança. Temos essa visão nossa como local, mas ela está conectada à visão do Ministério Verbo da Vida, conectada à visão do nosso supervisor, o pastor Edilson de Lira, ao pastor, hoje, né, a Guto Suelen, e depois aí Mama Jenny também que está. E visão, gente, ela tem que estar sendo falada, porque é algo que precisa ser tomado, respirado por nós, porque ela vai mover você. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma visão
eu vou falar hoje, eu posso falar isso. O Jonathan, meu filho mais novo, mais velho, ele sempre quis ser médico. E antes mesmo dele ser médico, eu chamava ele de médico, porque eu tinha uma visão vendo ele como médico. E, pasme você, no final do segundo tempo, né, do jogo, de tudo, a gente conseguiu. Hoje ele está cursando medicina. É apaixonado por que ele faz, mas ele tinha uma visão. Eu tinha uma visão e eu falava aquilo. E o Ministério Verbo da Vida, como o pastor Elson até já falou, o pastor Bani recebeu uma missão da parte de Deus. Deus falou para ele, leve a palavra da fé para libertar o meu povo. Se a gente olhar o contexto histórico, que não dá tempo de eu citar isso aqui hoje, mas no contexto histórico a gente teve um tempo em que a igreja ficou apagada, depois veio aquele período pentecostal, onde nasceu as igrejas da Assembleia de Deus, a Rua Azusa, um evento muito poderoso. Depois nasceu essa inspiração para o ensino, para não ficarmos superficiais nas Escrituras. E aí foi onde entrou os grandes homens, o irmão Reagan foi um deles, entre outros nos Estados Unidos, né? E também na África, muitas pessoas se levantaram ensinando, África, no continente africano, ensinando a palavra. Então hoje, nós somos conhecidos, Verbo da Vida, como a igreja que ensina. Nós temos mais pessoas ensinando do que primariamente ministrando a palavra. Por quê? Porque a nossa visão é ensinar a palavra. A missão do pastor Banda é leva a palavra da fé para libertar o meu povo, e a visão do Ministério Verbo da Vida é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Agora em Romanos, e eu queria que você abrisse lá, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 14. Eu vou ler no meio da revista atualizada aí, pessoal da mídia. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14, ele diz assim, as Escrituras dizem assim: como, porém, se nós voltarmos um pouquinho, você vai ver 10, 9, 12, está falando sobre salvação, sobre alcance, sobre confessar Jesus, de receber a palavra, receber o novo nascimento. E no versículo 14 ele diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Diga, enviados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, por mais que nós tenhamos as Escrituras, por mais que nós tenhamos a visão, é preciso que alguém vá e cumpra a missão. O pastor Bando saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil. Se você nunca leu, eu não sei se a gente tem ali, mas a gente tem a biografia dele, se você ainda tem. Mas essa biografia conta dos desafios que ele enfrentou para ele chegar até aqui o Brasil. Muitas pessoas olham o alcance, mas houve um processo. Mas sempre ele se fortalecia numa visão, em uma missão. E ele, no cumprimento da missão, ele olhava para a visão. E daí foram levantando, porque nós somos uma igreja missionária, um ministério missionário, foram se levantando vários missionários. E olha, a definição de missionário, peguei duas definições bem interessantes. Elas dizem assim: missionário é aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé, especialmente entre os povos pagãos. Outra definição de missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. E aí eu tenho uma notícia que eu gosto sempre de lembrar. Todos nós, eu e você, nós somos missionários. Nós temos uma missão. Por mais que você queira dizer, não, eu não tenho, mas a Bíblia nos deixa bem claro que nós sim temos uma missão. Nós somos uma continuidade de alguém, de um casal que saiu dos Estados Unidos, veio para cá, e eu e você, não exclui-se ninguém que está aqui. Todos nós somos. Por quê? Por que você diz isso, pastor? Você pode perguntar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Olha o que as Escrituras dizem. Vai aparecer para você aqui. 2 Coríntios 5,
18. Mesmo que você ainda não tenha entendido isso, diga assim: eu sou um missionário. Tem gente que acredita não, né? Mas eu vou te ajudar, que tem como a gente fazer missões sem ir para as nações, sem ir para a África, para os Estados Unidos, Inglaterra, fazer missões aqui próximo. O pastor Lucas e Lu faz missões ali em Poço do Boi, Luiz Marinho, Catiúça faz missões lá também. Então, fazer missões não significa necessariamente ir para fora do país. Agora, também significa ir para fora do país, se Deus deu uma direção. Mas, 2 Coríntios 5,18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí, nos deu, para nós todos. Não é só para mim. Ah, mas você é pastor. Não é porque eu sou pastor, não. Minha posição de pastor, eu vou te falar já, ela exige algumas coisas, tem alguns posicionamentos, mas a missão de pregar o evangelho é para todos nós. E o texto continua. Versículo 19, então ele nos concedeu o ministério da reconciliação, a saber, verso 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, verso 20, de sorte que somos embaixadores ou representantes legais. Nós representamos o reino celestial aqui nessa terra. Quando as pessoas olham para mim e olham para você, eles têm que olhar eles estão olhando para um representante. E representante, ele tem as características daquele lugar, a maneira de falar, a maneira de viver, vive debaixo das leis do reino celestial, no nosso caso. Porque o embaixador assim. E ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, eu e você, todos nós, meu irmão, sem exceção, nós temos uma missão, ou seja, nós somos missionários. Pessoas comissionadas por Deus para pregar o evangelho. Agora você pergunta, pastor, mas eu não sei pregar o evangelho. Eu até tenho vergonha, eu não consigo, eu fico acanhado, eu fico meio que perdido, eu não tenho as palavras certas. Eu entendo, e a gente vai ler um pouco aqui em Efésios capítulo 4, eu entendo que existem sim pessoas qualificadas, e a Bíblia fala sobre isso. Quando o próprio Cristo já estabeleceu aqui, em Efésios capítulo 4, verso 11, existem sim pessoas qualificadas no que nós entendemos pelas Escrituras, que são os 5 dons ministeriais, que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A gente entende. Cada um tem sua função, é verdade. E nem todos são chamados nos 5 dons ministeriais. Eu posso te garantir que eu sou chamado nos 5 dons ministeriais, e posso até dizer que tem muitas pessoas que têm curiosidade. Como é que eu sei que eu tenho chamado nos 5 dons ministeriais? Ser chamado nos 5 dons é algo que o nosso coração, quando se depara com aquilo que se aplica a isso, ele começa a borbulhar. Vou falar um pouco a você sobre mim. Eu, quando me converti, eu dizia que não queria de jeito nenhum pastorear. Eu dizia, eu já tenho muitos problemas, meu Deus, agora eu vou me deparar com problemas dos outros, eu não quero. E o pastor Betinho, que me discipulou na época, e ele ficava insistindo, eu digo, meu irmão, tem um lugarzinho na sala do discipulado, eu quero dar aula ali, tá bom demais. Só que aí, aprove ao Senhor, porque a gente descobre propósito, a gente descobre chamado, gente, servindo ao Senhor. E eu sempre fui muito engajado nas coisas da igreja, eu sempre fui detalhista. Tem umas pessoas que ficam tirando onda quando chega aqui na igreja e dizem assim, mas rapaz, aquela cadeira, Fábio aqui diz, pastor, aquela cadeira não está muito alinhada não, porque eu sou muito metódico nisso. Eu gosto das cadeiras alinhadas. Mas o povo sente bagunça, eu digo que tem nada não, mas quando chega está arrumado. Eu sempre fui muito nisso. E aí, aprove ao Senhor me colocar no diaconato. E eu comecei a servir no diaconato. Então, quando eu comecei a servir no diaconato, passados anos, pastor Betinho era meu líder, e depois veio outro, aí eu assumi. Gente, quando eu assumi o diaconato, uma unção paternal tomou conta da minha vida.
Foi como que ninguém podia mexer neles. Não eram uns, hoje tem 50 e tanto, o pastor Joab está aí, ó, virado aí com um monte de diácono, graças a Deus por isso. Não tinha todos esses, mas aquela unção paternal subiu sobre a minha vida. Eu comecei a amar as pessoas, ao ponto de que não mexe nele não. Quem conhecia o pastor Tony sabia que o pastor Tony era bem firme nas coisas dele, firme até demais. E aí eu lembro de um tempo que foi a primeira vez que eu fui líder do grupo de música. Por isso foi a época que mais cresceu. Mas eu lembro que nós estávamos em uma confraternização, Gracinha já era, lá já estava, já, né? E uma confraternização, gente, confraternização tem o quê? Coisa boa. É ou não é? Meu irmão, foi só exortação, do início ao fim, e eu fiquei indignado com aquilo. Aí cheguei para a Marina, me permita tomar a frente do grupo de música. Faça o seguinte, para vocês não bater neles, bate em mim, eu filtro e levo para eles. E na época eles concordaram. Sabe o que era isso? A unção pastoral querendo tomar conta dessas pessoas. Então foi assim que eu descobri o meu chamado. Talvez você esteja aqui e ainda não tenha localizado o seu chamado. O caminho número 1, primeiro, é conversar com o autor da nossa vida, que é o nosso Senhor. Depois começa a servir com fidelidade naquilo que Deus te entregou. Consequentemente, o chamado vai aflorando e a gente vai descobrindo e a gente vai desfrutando a unção, ela começa a tomar conta de nós. Mas a Bíblia diz, e vamos para a Bíblia, né? Efésios 4:11 diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele diz o porquê. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Só até aqui por enquanto. O que é que a gente vê aqui? O Senhor aponta os 5 dons ministeriais. Os alunos do Rema acho que estão tendo essa matéria. Não, é manifestações do Espírito. Mas vai ter essa matéria dos alunos do Rema. E nós entendemos que cada dom alcança algo, toca em algo. Isso são os 5 dons ministeriais. E a Bíblia está dizendo aqui que eles existem ainda. Tem pessoas que não creem mais nisso. Creem em quê? Pastor, até missionário, o nome missionário tem, e profeta no máximo. Mas a Bíblia diz que eles estão aqui, está aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Deixa eu perguntar algo a você aqui. Está todo mundo perfeito aqui já? Não tem esse. Então, ainda existe a necessidade dos 5 dons. E glória a Deus por isso. Se você tem um chamado nos 5 dons, se esmere. Eu conversava com os pastores, numa reunião que nós fizemos, e eu disse, rapaz, o que eu espero de vocês é que vocês se esmerem, que vocês se aperfeiçoem, que vocês se tornem bons no que fazem. Porque quando Deus nos chama para fazer algo, Ele nos chama não para fazer de todo jeito. Pastor Bando, eu conheci o Pastor Bando pessoalmente, graças a Deus por isso. E, gente, ele era muito correto. Ele era muito convicto daquilo que ele fazia. Ele tinha uma expressão que ele dizia que era firme como batida de trem. Ele era um homem que fazia tudo com excelência. Ele não gostava de incredulidade. Ou seja, de falar incredulidade, tanto que a gente tinha medo, às vezes, de chegar e falar bobagem perto dele. Ele veio uma vez aqui em Arco Verde, e a gente foi para a casa do pastor Tony, sentamos lá, e ô pastor, bom dia, tal, era tarde, não sei o quê. Sentou e o grilo, a única pessoa que falou foi o grilo. Porque a gente tinha um receio de falar e falar bobagem. Tamanha era a dedicação dele naquilo que ele chamou. Aí o texto está dizendo aqui que os 5 dons ministeriais, eles existem com uma finalidade. Verso 14. Diz assim, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então veja que Deus tem um cuidado comigo e com você, que os 5 dons são aqueles que nos alimentam.
Então, o que é que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que são chamadas nos 5 dons e elas são sim, elas são necessárias no corpo, mas a minha posição como corpo e a sua, ela é de um missionário. E o próprio texto continua dizendo aqui, olha, versículo 16, olha o que ele diz. De quem, eu vou ler o 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A Bíblia nos faz uma correlação entre a gente e um exército de Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento, a gente ainda vê algumas expressões bem parecidas como soldado de Cristo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então são pessoas que têm uma responsabilidade, são pessoas que têm algo para fazer. E ele diz aqui, ó, os 5 dons são para ajustar essas pessoas. Mas não está especificando que são 1 ou 2. Não, os 5 dons existem, ajustam essas pessoas vão e pregam o evangelho. E quem são essas pessoas? Diga, sou eu. Muitos estão assim, meio que, né? É meio que acanhado. É sim, meu irmão. Somos nós. Nós somos chamados para pregar esse evangelho. Nem sempre você precisa falar. Muitas vezes, as nossas palavras, eu posso dizer isso assim, as nossas palavras falam muito, ou as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Não precisa dizer nada, precisa ser. É simples. Só ser e deixar Deus guiar você. Só ser e deixar Deus me guiar. Muitas vezes, gente. Olha, deixa eu te dizer outra coisa. O próprio Cristo disse que quando nos faltar a palavra, você não se preocupa não. Que tem um Espírito Santo dentro de você que te inspira para falar. E não está dizendo que é só para os 5 dons, não. É para qualquer um que for pregar o evangelho. Porque nós podemos pregar o evangelho de várias formas. Número 1 dela é o ir. O id. Em Marcos capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz assim. Jesus falando com os discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Tem uma missão. Ide, vá lá, pregue o evangelho a toda criatura. Não separa ninguém, não tira ninguém. A Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E não é só para mim, repito, não é só para isso, mas é para todos nós. Mas pastor, eu não tenho a condição necessária. Eu não tenho a maneira, o jeito, deixa eu te dizer. Lá em Atos capítulo 1, a Bíblia diz assim, que Jesus fala para os discípulos esperarem até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Eu não lembro o ano, queria me lembrar do ano, deve ser 93, por ali mais ou menos, 94, logo no início da minha fé, eu fui cheio do Espírito Santo. E depois que eu fui cheio do Espírito Santo, a minha vida ela mudou de forma exponencial. Sabe o que é uma sensibilidade, uma comunhão muito maior? É ser cheio do Espírito Santo. Isso não é para algumas pessoas. É para todos. É para você. Ser cheio do Espírito Santo é para nós. Aleluia. Tem gente que está esperando. Porque o texto de Atos diz, ficais, pois, em Jerusalém, esperando até que do alto sejais revestido de poder. Ali ele estava se referindo a uma promessa do primeiro revestimento de poder. Foi quando Jesus disse que, lá em Atos 1:8, ele disse que eles seriam testemunhas, mas para que fossem testemunhas, eles precisariam ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo foi algo que já, a promessa da vinda do Espírito Santo já aconteceu. E quando a gente recebe esse revestimento de poder, ou seja, o poder de Deus sobre nós, nós ficamos mais ousados, meu irmão. Eu digo a você, eu estou falando algo que mudou a minha vida.
Eu voltei tão transformado que a minha própria esposa olhou assim para mim: o que foi que tu visse em Campina Grande? Era eu e Betinho, que a gente tirava foto lá, nós éramos retratistas, nunca fui fotógrafo. Eu só tirava retrato. E nós viemos tão mudados, tão transformados, que eu vim assim apaixonado, querendo pregar o evangelho, falar, olha, de uma coisa ousada, de uma maneira ousada, impor as mãos sobre os enfermos. Era isso aí, sabe por quê? O revestimento de poder. Isso está disponível para mim e para você, meu irmão. Ah, mas pastor, eu já esperei, já jejuei, eu já fiz tanta coisa. Eu já busquei, eu já até fiquei no trava-línguas para ver se sai. Deixa eu te dizer, o falar em línguas não é o batismo do Espírito Santo. Falar em línguas é uma consequência, é uma evidência de ser cheio do Espírito Santo. Eu recebi recentemente uma informação de uma pessoa que vinha para cá, que soube que as pessoas aqui eram convidadas para vir aqui na frente, visitantes, e aí recebiam um convite para ir para uma sala lá em cima. E quando ia para essa sala lá, o povo falava desse negócio do Espírito Santo e ensinava o povo a falar em línguas. Eu disse, oxe, Rapaz, o pastor não está sabendo não? E essa informação chegou para mim de uma pessoa que não tinha conhecimento. Porque nós não ensinamos a falar em línguas. Até mesmo que fica difícil. É uma língua que a gente não entende, que ela é interpretada e não traduzida. É diferente. A interpretação é uma coisa, a tradução é outra. Você sabe disso, não sabe? Então a gente não ensina a falar em línguas. Agora a gente ensina como receber o batismo do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que têm mais de 10 anos, 15 anos de crente e até hoje estão esperando para ser cheio do Espírito Santo. E eu fui cheio logo em seguida. Quando eu nasci de novo, acho que uma semana, 2 depois, fui cheio do Espírito Santo. Falo em línguas. Inspirado, logicamente, como ele habita dentro de mim e de você. Mas aquilo me trouxe ousadia. Então, primeira maneira de como a gente fazer missões é o ID. É obedecer uma direção de Deus e ir pregar o evangelho. Segunda coisa, se eu não posso ir, eu posso sustentar alguém. Manter um missionário é uma forma de fazer missões. Muitas vezes nós temos estruturas na nossa cidade, na nossa casa, no nosso meio, e essa estrutura nos dá a condição de sustentar um missionário. Eu não posso ir, mas eu posso mandar. E eu quero te mostrar nas Escrituras algumas pessoas que sustentavam Jesus e sustentavam Paulo. Olha que texto interessante, eu vou ler na NBV, que eu gostei nessa versão. Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Lucas 8:1 diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12. Jesus e mais 12. 12 boquinhas para sustentar. 12 homens. Eu tenho 2 em casa. Menos 10 do que eles. E os cabas comem. São bons. Mas não só tem isso não, viu? Olha o que o versículo 2 diz. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Além dos 12, Jesus ainda levava outras mulheres. Só que tem mais. Entre elas, aí é a provisão de Deus, entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Se eu não posso ir, eu posso mandar. Eu posso enviar alguém. Eu posso manter alguém. Hoje à noite nós vamos tirar uma oferta para os missionários. Vamos mesmo.
Uma vez uma pessoa falou comigo, um pastor falou comigo, mas pastor, vocês ficam tirando essas ofertas? Eu digo, pois é. O ano passado a gente bateu o recorde, foi a maior oferta que fizemos. E aí os missionários, essa oferta só vai para os missionários, não vai para canto nenhum mais. Só para os missionários. E fizemos isso com tanto amor, batemos o recorde assim, a maior oferta que nós levantamos nas igrejas. E com certeza esse ano a gente vai bater outro recorde. Vai ser uma oferta maior ainda. Então tem essa maneira. Inclusive o apóstolo Paulo também, em Filipenses capítulo 4. Olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 14, na mesma versão aí. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Mesmo assim, posso ler? Filipenses 4 está ali. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, versículo 15, como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente, grana, cacau, provisão. Quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Verso 16. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Existia uma igreja que sustentava a missão do apóstolo Paulo. Quer dizer, uma delas, né? Essa foi quem investiu mais na vida do apóstolo Paulo. A sua igreja, ela é uma igreja missionária. Todos nós, todos os meses aqui, a gente faz um repasse para o ministério exclusivo para missões. 1%, que é pouquíssimo, mas 1% de tudo que entra na igreja, de tudo, ela vai para missionários. Nós, como igreja, nós temos um casal missionário que mensalmente nós mandamos uma oferta para eles. Vocês vão ver um vídeo deles daqui a pouco. Mas mensalmente a gente manda esse dinheiro. Por quê? Porque nós entendemos que missões faz parte da minha vida. Se eu não posso ir, eu posso enviar, eu posso bancar, eu posso sustentar alguém, gente. Quantos missionários a gente não trouxe aqui? A gente já trouxe. Jussier, que é daqui de Arco Verde, está no Japão hoje. O filho dele está aí, graças a Deus, crescendo muito, avançando muito. Também doidinho feito o pai, né? Animado assim, doidinho não. É um pouquinho fora do juízo, mas tem que ser. Para ir para o Japão, é um negócio, se você já sabe, se for meio assim, vá para o Japão. Brincadeiras à parte. É um grande homem, tem crescido, tem feito grandes coisas e está aí pregando o evangelho de forma avassaladora e poderosa. Então, segunda maneira, primeira, o ID. Segunda, eu não posso ir, eu mando alguém, eu sustento alguém. Terceiro, eu posso orar. Porque eles precisam de oração. Gente, eu passei esses dias, 15 dias, né, afastado da igreja, literalmente afastado, só deitado, com superpoderes. Tudo que eu queria, café, chegava. Pão assado chegava. Ovo, lasanha, tudo chegava. A estrela cadente caiu. Ela disse que agora não estou mais com poderes. Mas uma coisa eu sei, que eu estava sendo cuidado, sabe por quê? E sabe através de quê? De oração. Muitas pessoas estavam orando por mim, pela restauração, para que eu me estivesse de pé, estivesse rápido de volta. Gente, imagina esse povo que está no campo, que estão lá, naquela pressão, porque existe a pressão financeira, existe a pressão da cultura, eles se adaptarem à cultura, isso não é fácil. Do favor com os homens, porque só a oração abre essas portas. E olha o que a Bíblia diz, olha, para mim e para você, cabe para mim e para você. Salmos capítulo 2, eu vou ler na NBV mesmo. Versículo 8, a Bíblia diz assim. Basta, Salmos capítulo 2, verso 8. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Sabe, tem uma oração que eu faço quase todos os dias, mas geralmente nos domingos à tarde, quando eu estou aqui, hoje mesmo já fiz isso, eu sempre digo assim, Senhor, dai-me vidas, não para mim,
Mas pessoas virem para ouvir essa palavra. Por isso que eu insisto no vídeo, traz convidados. Alguém que está do teu lado, um vizinho teu, um amigo, alguma pessoa que precisa ouvir esse evangelho. Gente, mudou a minha, mudou a tua vida. Essas pessoas precisam receber isso. Isso é missão. O fato de você e eu só convidarmos, já estamos cumprindo uma parte da missão. Já estamos chamando essas pessoas, já estamos trazendo elas para o evangelho. Isso é missões. Isso é um ato de agir. E aí, falando de oração, ele diz, pede-me as nações. E aí tem um texto, eu vou ler para você em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 30. Esse texto, quando eu meditava sobre isso, tecladista, pode vir para cá, por favor. Quando eu meditava sobre essas verdades, sobre essa ministração, esse texto veio que mexeu comigo, mas mexeu mesmo. Meus olhos encheram de lágrimas, porque é um lugar que cabe a mim e cabe a você. Você pode dizer, esse lugar me cabe. Pastor, que lugar é esse? Olha o que o texto diz, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Olha o que o Senhor diz. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A gente sabe aqui que o que ele está falando aqui, ele está buscando alguém para não destruir uma terra, uma cidade, um povo. Mas o Senhor, sabe, Ele nos chama para a intercessão. Eu não sei quantos aqui, eu sei de Dorinha. Dorinha é boa nisso. Quantos aqui já oraram e tiveram dores de parto? Alguém já passou por essa experiência? Isso. Gente, é algo... É dor, mas é algo assim que mexe com a gente. Porque a gente sabe que a gente está intercedendo por algo. E muitas vezes a gente sabe nem para quem é. Pastor, e como é que a gente sabe que deu certo? A dor some. Geralmente a alegria vem depois, a gente estava chorando e começa a rir. Aquele alívio, aquele refrigério, como quem diz assim, missão cumprida, Senhor. Tem gente que pode dizer misericórdia. Não, pastor, eu quero estar sentindo dor logo na oração, é para tirar a dor, não é para colocar. Eu estou falando de se colocar na brecha. Sabe, muitas coisas, muitas barreiras só vão conseguir ser quebradas num tempo e num momento em que nós nos colocarmos na brecha. Tem muitas pessoas que estão orando por seus parentes, quer seja pai, irmão, irmã. Aí estão falando demais e acaba estragando. E a única coisa, às vezes, que Deus espera de mim e de você é a oração. A gente parar de falar com eles e falar com Ele. Parar de estar querendo, sei lá, mudar a pessoa na nossa força. Gente, tem coisa que não vai na força, não. A oração, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Isso é verdade, meu irmão. Eu defendo a oração porque eu tenho visto frutos da oração. Se eu fosse pedir aqui para testemunhar, quantas pessoas não já testemunhariam aqui de respostas de oração? Não foi coincidência não, meu irmão. A resposta da oração é porque a oração funciona. É porque é algo que é uma intervenção dos céus aqui na terra. Você percebe Jesus? Quantas vezes Jesus saía do lugar onde ele estava e ia orar? Inúmeras vezes você vê nos evangelhos. Eu li recentemente o evangelho de Lucas e vendo as saídas de Jesus, eu saí alinhando o que é que tem de tanta repetição, o que é que tem de tanta coisa conectada. Você vê nos evangelhos sempre a citação. Sempre. Jesus saiu para orar. E ele se retirou para orar. Jesus estava sempre chamando os discípulos para orar. Eu estou assistindo uma série que é Apóstolo Paulo. Eu não gosto de série, mas como essa é evangélica, eu gostando de assistir. Está nos streams da Disney. E é incrível a constância, a repetição
em que os atores enfatizam dizendo, é preciso orar. Logicamente, na encenação lá, eu acredito que eles devam orar. E a gente vê que o apóstolo Paulo foi um homem de oração. Ele disse que orava em línguas muito mais do que, quando ele estava ensinando aos coríntios, eu oro em línguas muito mais do que vocês. O apóstolo Pedro, enfim, todos. Um missionário, ele precisa que alguém se coloque sim, na brecha para eles, para com eles. Porque são coisas, momentos apertados que eles passam. Mas também são prazerosos. Você pode dizer, mas pastor, eu já vi um missionário que saiu daqui, está lá nos Estados Unidos, como diz G.C. Quirino, nos Estados Unidos, queria eu ser missionário lá. Vá lá. Tem muita gente que pensa assim, que é fácil. Mas não é fácil. E a oração é o que sustenta muitas pessoas, muitos missionários. Eu quero te convidar para a gente orar pelos missionários hoje à noite. Nós vamos orar pelo missionário, nós vamos orar pelo nosso Brasil. Nós vamos fazer várias orações aqui hoje, rápidas, mas vamos fazer essas orações, porque eu acredito no poder da oração. A gente aprende no Rema que uma das orações mais poderosas é a oração de concordância. Eu oro e vocês concordam. Eu nunca me esqueci de um testemunho de Cida. Cida é a irmã de Cláudio, meu cunhado. Ela já ministrou aqui, esposa de Jaelson. E ela disse que um dia ela tem orado, orou muito por ela, para que ela recebesse a cura, mas não teve jeito, ela não estava conseguindo receber a cura. E aí ela disse que veio na oração, veio na frente da igreja. E o povo falou, oxe, Cida, rapaz, uma ministra, uma mulher assim, ela veio aqui orar. Aí eu lembro que a pessoa perguntou e depois ela me disse isso. Por que tu fosse lá na frente? Ela disse, porque eu creio na oração da igreja, em conjunto, uníssona, de concordância. Então nós vamos orar hoje pelos missionários. Vamos concordar juntos, para que essas pessoas hoje, além de receber essa oferta que a gente vai levantar para eles, também recebam o refrigério através da oração. Porque nós não estamos indo, mas podemos enviar. E nós podemos orar. Você entende por que eu e você somos missionários? Isso não nos isenta, o fato de não estarmos nos 5 dons ministeriais, não nos isenta de sermos ou não anunciantes da palavra. A gente pode anunciar de todo jeito. A gente tem processos, tem fases da nossa vida, realmente. Mas uma coisa é certa, no momento que a gente nasce de novo, nós nos tornamos um missionário. Quer seja com palavras, com as nossas atitudes, com um chamado nos 5 dons, ou simplesmente sendo aquele que, não posso dizer simples isso, sendo aqueles que anunciam as boas novas. Essa é a minha e a tua missão. Então vamos cumprir uma parte dessa missão hoje, vamos orar? Mas pastor, orar, eu estou sendo um missionário. É sim, uma forma de você ser um missionário. Sustentar, já sei, vou sustentar ele lá, não vou mandar dinheiro não, mas vou mandar oração. Tá tudo bem, não vai faltar. Deus não lança ninguém em uma visão e sem que Ele tenha dado a provisão. Saiba disso. Nunca faltou. Pastor Bani, quando nós fomos lá pedir a igreja lá em Campina Grande e frequentemente nós somos lembrados disso, fomos lembrados agora, inclusive no JPN, o pessoal que estava lá, a galera jovem viu isso. Pastor Bando, uma das coisas que ele disse para mim, eu digo à equipe, estávamos eu, Beto, Itamar, Leia, Eliette, Elisângela, a turma daqui, os pioneiros, né? Os jurássicos do Verbo da Vida. Nós fomos para ele e ele disse-me assim, vocês querem, eu vou tentar falar no estilo dele, americanizado. Vocês querem um pastor lá na cidade de vocês? Queremos, pastor. E a gente, uau, a gente quer. Aí ele disse, pastor meu, não pode sofrer. Não pode passar fome, viu? E a gente, pastor, não se preocupe não. De fome ele não passa não.
ele não vai sofrer lá, não. Sofrer vai porque as coisas de Cristo, o sofrimento que Cristo sofreu, é até lícito que nós soframos. Isso acontece, a Bíblia fala sobre isso. Mas passar fome vai não. E meu irmão, nós cumprimos a risca. Lembro que por um instante, nunca esqueci disso. Quando o pastor Tony chegou aqui na cidade, ele foi morar num prédio que fica em frente à casa do prefeito. Todo de escada. Ele achou de escolher o terceiro andar. E os móveis deles não tinha nenhum compensado. Não tem aquela madeira, rochedo. E eu peguei, botei um guarda-roupa nas costas para subir as escadas. Foi a única hora que eu me arrependi de dizer que ia sustentar ele, de ajudar ele. Mas nós cuidamos dele. Então nós temos essa visão. Missionário tem que ser suprido. Missionário tem que ser cuidado. Missionário é alguém importante. Não é um alguém que, missionário é si mesmo. Foi treinado para sofrer. Olha o dedinho. Foi treinado para pregar o evangelho. Essa é a visão de missões. E nós vamos fazer a nossa missão. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu queria orar, que você concordasse com a minha oração. Pai querido, nós nos unimos agora como igreja, Senhor. Nós nos levantamos em concordância acerca desses missionários que estão no campo. Nós compreendemos parte daquilo que eles estão passando, Senhor, mas temos plena convicção que o Senhor sabe dos mínimos detalhes, de cada uma das necessidades deles. E nós oramos, cercando eles com amor, com fé. E nós oramos também, Senhor, por provisão chegando nos seus lares, em toda a sua família, nada faltando, Senhor. Oramos, Senhor, para que levantem-se pessoas para mantê-los de forma exponencial, de maneira que eles não tenham falta nenhuma, Pai, em momento nenhum, de nada. Eu sei que existe a dor da distância, mas existe um maravilhoso Espírito Santo. Nós oramos por isso também, que o Senhor lembre a eles que existe um Consolador, existe aquele que cuida deles. Vai lá não. Espírito Santo, cuida deles. Lembra, que eles se lembrem que há o Senhor, que existe um Espírito maravilhoso habitando dentro deles, e que eles sim podem contar com eles. Nós oramos por portas abertas, para aqueles que estão precisando de emprego, para aqueles que estão precisando abrir igrejas, portas abertas para entrar nas escolas, entrar nos hospitais, onde quer que seja, Senhor. Nós unimos a nossa fé e oramos por isso, por portas abertas. Oramos por favor com os homens. Pai, que se levantem pessoas inesperadas por eles, mas que irão supri-los, irão trazer favor, irão abrir portas. Nós oramos, Pai, por aqueles missionários que estão no campo, que ainda não têm o seu visto de ida e volta, de maneira que eles tenham total acesso àquela nação. Pode parecer para os homens impossível muitos desses vistos não acontecerem, até mesmo o green card deles. Mas para o Senhor, Pai, nada é impossível. E o Senhor disse que se nós crermos, para nós nada seria impossível, pois nós oramos por isso. Favor com os homens. Que cheguem os vistos, que cheguem os green cards, que cheguem a legalização dessas pessoas nessas nações. E que, Pai, nós oramos também por ousadia. Assim como os discípulos oraram, nós oramos, Senhor, concede a eles ousadia para anunciar essas boas novas. Ousadia para falar dessas boas novas, que palavras saiam da boca deles e toquem nos corações das pessoas dessas nações. Por mais que sejam conhecidas como uma nação fria, como é o continente europeu, nós sabemos que não existe frieza que possa resistir ao teu poderoso nome e à tua palavra, Senhor. Mas nós oramos para que eles, os missionários que estão lá, que eles sejam ousados em crer, para que imponham as mãos sobre os enfermos, eles sejam curados, que eles falem das boas novas, não com palavras persuasivas de humanas, mas com palavras inspiradas pelo teu Espírito, com poder do alto, vindo e tocando nos corações das pessoas. E por fim, Pai,
Eu oro por meus irmãos que estão aqui. Não sei quantos, ou se há alguém aqui que tem um chamado missionário. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor comece a borbulhar isso em seus corações nessa noite. Que inspiração chegue, que o desejo de servir ao Senhor, de fazer, cumprir missões em outro lugar, porque nós entendemos que somos missionários, Pai, mas existem missionários chamados para fora, que esse amor à obra aumente em nossos corações cada vez mais. Eu oro por olhos do entendimento abertos, espírito de ousadia e de revelação chegando, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Te damos graças pela vida de cada missionário. Guarda eles, Pai. Livra eles do homem mau, da mulher adúltera. Pai, de situações que terremotos, tsunamis, tudo isso, nós cremos no Senhor guardando cada um deles. Obrigado pelos teus anjos que acampam ao nosso redor, que também acampam ao redor deles, cuidando deles, livrando-os de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.